Muito obrigado. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar a organização deste evento, o professor Paz Ferreira, e agradecer também a oportunidade que me dão para tentar esclarecer ou ajudar a esclarecer este tão polémico caso Banif, principalmente da forma como acabou, com enormes custos para o Estado e para os investidores privados. Como é óbvio, numa conferência o tempo é limitado e, portanto, eu vou tentar explicar as fases do Banif nos últimos 3 anos, as fases principais, e sublinhar as contradições, os avanços e recuos e os zigue-zagues da Direção-Geral de Concorrência de Bruxelas em relação ao Banif ao longo de 3 anos e o volte-face do Banco de Portugal na fase final do processo, principalmente no último mês, que começa no dia 16 de novembro até a 18 de dezembro. Bem como tentar esclarecer dúvidas que têm sido referidas a miúdo pela comunicação social, designadamente a questão dos 8 planos de reestruturação, a questão do papel dos administradores do Estado no Banif, a questão da devolução da ajuda pública do Banif ao Estado, os poderes da DigiCom, que aqui já foram bem claros, explicitados por o professor Ricardo Cabral, bem como a questão do favorecimento da gestão aos antigos acionistas. Quero também aqui fazer um disclaimer que tudo o que eu disser aqui tem prova documental ou prova de testemunhal. O que não tiver, eu farei a devida referência. Então, quais foram as fases principais deste processo? Houve a primeira fase, foi a fase da capitalização do Banif por parte do Estado. Depois, houve a segunda fase, foi a fase da negociação com a DigiCom, o quadro de referência que seria a base fundamental para o plano de reestruturação. Depois, houve o ano 2014, marcado por um conjunto de eventos, nomeadamente uma carta da DigiCom, que tivemos conhecimento dela publicamente, uma carta da DigiCom para o Ministério das Finanças, a 12 de dezembro de 2014, carta essa bastante importante, que o próprio Conselho de Administração só teve conhecimento dela 4 meses depois. Depois temos a fase do último plano de reestruturação apresentado pelo Banif a 18 de setembro de 2015. E temos, por último, a fase da venda do banco. Ora bem, começando pela fase da capitalização do Banif, em 2012, fase essa começa em setembro de 2012 e termina em janeiro de 2013, em que o Banif é capitalizado pelo Estado em 1,1 mil milhões de euros. Esta fase é muito importante por várias razões, não só pela capitalização, obviamente, do Banif, mas o que é que aconteceu? Devo dizer que a capitalização do Banif por parte do Estado não é mérito nenhum da gestão. Se essa fase teve algum mérito, o mérito é todo do Estado português e do Banco de Portugal. E eu explico porquê. Nas reuniões que nós fomos tendo com a Troika, portanto, Fundo Monetário Internacional, BCE e Comissão Europeia / DigiCom, houve uma das reuniões com a Troika que foi muito clara. Demorou 5 minutos. Eu acho que nós nem nos sentamos. Foi-nos dito claramente, para o Banif não há dinheiro. Não há dinheiro. Face à dimensão do banco, a desproporção da ajuda pública, portanto, para o Banif não há dinheiro. Então, porquê é que o Banif é capitalizado? Não é certamente pela gestão. O Estado português e o Banco de Portugal uniram-se e decidiram que o Banif tinha de ser capitalizado. As razões para isso são várias. Primeiro, a estabilidade do sistema. Na altura, segundo o Banco de Portugal, tinha havido os casos do BPP e do BPN e não poderia haver mais um caso porque destruía o sistema. Aliás, uma expressão utilizada ao mais alto nível pelo Banco de Portugal, que diziam que o Banif, na altura, era a cavilha do sistema. Uma expressão até com uma graça,
e com uma propriedade que eu achei na altura. Outra razão é porque o Banif era o banco incumbente nas regiões autónomas. E uma outra razão, que é raramente referida, é que o Banif, na altura, devia ao Estado português 1,2 mil milhões de euros e obrigações garantidas pelo Estado e tinha uma exposição ao Banco Central Europeu de 3 mil milhões de euros. Portanto, somadas todas estas razões, o Estado português e o Banco de Portugal exigiram que o Banif fosse capitalizado. E foi. Foi em janeiro de 2013. Mas a Troika, nomeadamente a Direção-Geral de Concorrência, não estavam nada de acordo. Depois há a fase da negociação com a Direção-Geral de Concorrência. Aliás, devo dizer que as regras na altura eram perversas. Porquê? Primeiro capitalizava-se, depois ia-se ver o plano de reestruturação. Ou seja, e também devo dizer o seguinte, a capitalização por parte do Estado português tinha várias condições precedentes, mas tinha uma condição precedente. É que os acionistas privados, os antigos, que foram totalmente diluídos e desapareceram praticamente do radar da estrutura acionista do banco, tiveram de injetar 100 milhões de euros juntamente com o Estado português. Portanto, era a condição precedente. E mais, é que o plano de capitalização previa também obrigatoriedade por parte agora do Conselho de Administração de levantar em mercado não só esses 100 milhões de euros dos antigos acionistas, mas mais 350 milhões de euros do público em geral, com emissões públicas para o mercado. E, portanto, a seguir ia-se ver o plano de reestruturação. E quando começámos a negociar o plano de reestruturação, primeira reunião em Lisboa, o senhor diretor adjunto da Direção-Geral de Concorrência chamou uma parte, esta parte aqui, obviamente, que eu não posso provar nem por testemunhas, nem por documentos, e disse-me o seguinte: olha, a Direção-Geral de Concorrência de Bruxelas está absolutamente contra a capitalização do Banif. O Estado português assim o quis, o Banco de Portugal assim o exigiu e o banco foi capitalizado. Mas agora o Banif vai ter um plano de estruturação muito violento. E a Direção-Geral de Concorrência, ato seguinte, faz uma declaração pública, que é conhecida, dizendo que o banco tinha que ser reduzido ao Banco das Ilhas. Uma declaração um bocado tonta. Porque o Banco das Ilhas, o Banif na altura tinha um balanço de 15 mil milhões de euros. O Banco das Ilhas seria um banco de 3 mil milhões de euros. Ora, como é que um banco de 3 mil milhões de euros ia devolver ajuda pública de 1,1 ao Estado? Bem, começam as negociações e as negociações, a Direção-Geral de Concorrência percebeu rapidamente que o banco não podia ser o Banco das Ilhas. E, portanto, começou-se a trabalhar num documento que é o quadro de referência que deveria dar aceitação por parte da Digicom do plano de estruturação do Banif. É um documento que é designado por Commitment Catalog, que levou 6 meses a negociar com a Direção-Geral de Concorrência. Levou de janeiro a julho de 2013. Documento extenso, muito transversal, tem 4 pilares: a capitalização por partes privadas, já referi, tudo que matérias têm a ver com a evolução da liquidez do banco, tudo tem a ver com matérias de reestruturação operacional do banco, desde a parte organizacional, sistemas, redução de balcões, presença no continente, estratégia comercial, etc, etc, etc. Outro pilar, que era as alavancagens de ativos, nomeadamente vendas subsidiárias e de imobiliário e de créditos não performantes, e depois a ajuda pública. Aqui na ajuda pública devo referir que o Banif, de acordo com o plano de capitalização e com esse documento, altamente discutido e aprovado ponto a ponto, linha a linha, pela Digicom durante 6 meses, a Digicom agora pode dizer: nós nunca aprovamos o documento. É mentira, porque temos prova documental mais que suficiente que todos aqueles pontos, todas aquelas linhas daquele documento foram aprovadas pela Digicom e muitas daquelas alterações impostas pela Digicom. Mas na devolução da ajuda pública, o Banif estava obrigado a devolver os cocos em 400 milhões de euros até 2014, final de 2014, e depois os 700 milhões de euros de capital, efetivamente, apenas em 2017. Bem, negociado o acordo,
fechado e acertado o acordo, tal como de catálogo, nós fazemos a primeira emissão para mercado de ações públicas. Isso, aliás, consta do nosso prospecto, que é público, aprovado pela CMVM na altura. Nós nunca iríamos fazer uma emissão para o público sem termos quase certeza que o plano de reestruturação do BANIF seria aprovado. E o plano de reestruturação contra nós iria ser aprovado porque foi baseado num quadro de referência chamado Commitment Catalog, que levou 6 meses a negociar com a Digicom. Isto com grande envolvimento da parte do Estado e grande envolvimento da parte do Banco de Portugal. Aliás, devo dizer que não há plano de reestruturação nenhum que não tivesse tido N alterações, sugestões, revisões e a chancela e o carimbo do Banco de Portugal e do Ministério das Finanças. Não foi obra e mérito, certamente, do Conselho de Administração. Obviamente, o Conselho de Administração é parte dos documentos, mas esses documentos tinham uma revisão aturada do Ministério das Finanças, dos consultores do Ministério das Finanças, do Ministério das Finanças ao mais alto nível e do Banco de Portugal também ao mais alto nível. Portanto, eram documentos que tinham grande envolvimento, para além dos administradores do Estado no BANIF. Depois, quero esclarecer aqui a questão dos 8 planos de estruturação. Os 8 planos de estruturação, são 2 drafts de planos de reestruturação, um ainda apresentado em 2012, muito antes do banco ser capitalizado pelo Estado, e depois o outro em março, que é um draft de um plano de estruturação, que é um esboço dos planos de estruturação. Depois houve, de facto, 6. Mas 6, um foi o que resultou, depois de termos acertado o tal Commitment Catalog e fechado o Commitment Catalog com a Digicom, que é, de facto, o primeiro plano de estruturação do BANIF. Depois houve mais 6 atualizações, não são novos planos de reestruturação, são atualizações do primeiro plano de estruturação. Eu explico. O plano de estruturação cobre todas as áreas do banco. Foi feito o primeiro plano de estruturação. Depois havia alterações neste sentido. O banco ia fazendo realizações e cumprindo objetivos que estavam no Commitment Catalog. E sempre cumpria objetivos relevantes que estavam no Commitment Catalog, fazíamos a atualização do primeiro plano, dizendo à Direção-Geral de Concorrência: temos os objetivos do Commitment Catalog, o banco já cumpriu estes objetivos, os impactos positivos destes objetivos, do cumprimento destes objetivos, são estes no rácio de capital, são estes na conta de exploração do banco e são estes na liquidez do banco. E depois houve outras alterações, até decorrentes de alterações regulatórias vindas do Banco de Portugal, que tinham um impacto nas contas provisionais do primeiro plano de reestruturação do banco e, portanto, obrigava a que o primeiro plano de reestruturação fosse atualizado com essas alterações regulatórias. Portanto, parece que houve 8 planos de reestruturação totalmente diferentes. Não, na prática, foram 6 planos, houve um primeiro, de facto, o primeiro plano, houve depois 6 atualizações por força disto que eu estou a dizer, depois houve um último, sim, esse último, foi um plano disruptivo face ao primeiro plano que eu já explico. Mas aqui eu queria salientar é que houve, como não podia deixar de ser, os planos que foram apresentados à Direção-Geral do Tesouro tiveram todos alto envolvimento do Banco de Portugal e do Ministério das Finanças e dos administradores do Estado no BANIF. Eu também queria aqui, e aproveitar este ponto, para salientar o papel dos administradores do Estado. Tem-se dito muito, bem, o Estado tinha 60% do BANIF e os administradores não mandavam nada, não havia administradores, etc, etc. Não havia administradores executivos. Não é verdade. O Estado teve sempre 2 administradores no BANIF. Um fazia parte da Comissão Executiva, assistia à Comissão Executiva, tinha o seu trabalho no BANIF, 100% dedicado ao BANIF, e o outro fazia parte do Conselho Fiscal, quando o modelo ainda havia Conselho Fiscal. Depois houve a alteração do modelo governativo do BANIF, começou a haver uma comissão de auditoria, em que o outro administrador do Estado era o presidente da comissão de auditoria, e depois foram nomeados mais 2 pessoas pelo Estado para fazer parte da comissão de auditoria. E o administrador, que tinha assento na comissão executiva, discutia todos os pontos
com a questão, com a Comissão Executiva, e não houve nenhum ponto, nem poderia haver, aprovado pela Comissão Executiva que não tivesse o acordo do Administrador do Estado. E mais, o Administrador do Estado tinha na prática o direito de veto, que o utilizou várias vezes. Eu não vou agora ajuizar se bem ou mal, mas utilizou o direito de veto na própria Comissão Executiva. Para além do mais, era o Presidente da Comissão de Risco do banco e tinha o seu staff técnico e apoio no banco com full-time job. Dizer que isto não é um administrador executivo, então não sei o que é um administrador executivo. Mas não era só um administrador executivo, era um administrador executivo com direito e poder de veto. Portanto, é bom que fique claro o envolvimento do Estado no Banif, na gestão do Banif. Depois entramos no ano 2014. O ano 2014 foi um ano marcado por vários acontecimentos nada positivos para o Banif. Primeiro, houve alteração das pessoas no Ministério das Finanças que acompanhavam o caso Banif e que tinham a responsabilidade de pugnar e lutar pela aprovação do plano de reestruturação. Aliás, isto era uma responsabilidade do Estado que adivinha da própria capitalização do próprio Banif e do Banco de Portugal, mas as pessoas também contam, e contam muito. Houve alteração das pessoas no Ministério das Finanças ao mais alto nível que não conheciam o caso do Banif e tiveram que herdaram, digamos, o dossiê Banif. E o mesmo aconteceu no Banco de Portugal. Todo o staff da supervisão, a começar pelo mais alto nível da supervisão, houve também alterações e, portanto, o que também não beneficiou nada o dossiê Banif na relação com a Direção-Geral de Concorrência. Depois houve a resolução do BES. Medida completamente, no meu ponto de vista, um desastre. E não é um desastre depois, era um desastre antes já. O Banco de Portugal foi bem alertado que tal medida seria desastrosa para o sistema financeiro, já ele bastante debilitado, e que iria debilitar muito mais o sistema financeiro. E, portanto, não foi um acontecimento cujos resultados, infelizmente, até estão a ser piores daquilo que nós esperávamos, nós, Associação Portuguesa de Bancos, e foi um acontecimento que marcou muito negativamente o Banif e todos os outros bancos, diretamente, o BES era um banco altamente sistémico e, obviamente, que isso salpicou todos os bancos do sistema de uma forma geral. E mais, deu cabo da regulação angolana na relação com o BCE, facto esse que penaliza muito os bancos portugueses. Têm operações em Angola e o banco, obviamente, mais penalizado aí é claramente o BPI. Portanto, foi um acontecimento marcante no sistema financeiro português. Devo dizer que o sistema financeiro português, a restauração do sistema financeiro português, é a minha opinião, foi toda ela mal desenhada, porque não se reestrutura sistemas financeiros, nem bancos, nem nenhuma empresa, a começar pelo passivo. O que aconteceu em Portugal é que se fez a reestruturação financeira pelo passivo, não pelo ativo. As reestruturações fazem-se do lado do ativo, pois o passivo é um complemento. Aqui não. Esqueceram-se do ativo, da qualidade dos ativos da banca portuguesa, olharam para o passivo e mesmo no passivo fizeram-no mal, porque em vez de capitalizar os bancos, alavancaram os bancos, com cocos a pagar quase 10% de juros ao ano. E depois, a resolução do BES, obviamente que veio, eu diria, dar a machadada quase final no sistema financeiro português. Isso penalizou muito o Banif, e que o Banif foi apanhado numa operação cruzada com o Grupo BES, uma operação que já vinha de 2010, e que fez com que o Banif não tivesse conseguido pagar a última tranche de cocos no final do ano. Outro acontecimento de 2014, também tem a ver com mudança de pessoas, houve alteração dos comissários da Comissão Europeia. O comissário da Concorrência, que era o Sr. Almunia, que tinha conhecido bem o caso Banif, foi também substituído
E esta substituição dos comissários teve um impacto no Banif complicado, que eu já explico porquê. Há a mudança de comissário, em novembro de 2014, e depois surge a tal carta da nova comissária para o Ministério das Finanças, dizendo o seguinte: aqui é o volte-face da Digicom face ao Banif. Bem, o Banif, naquela carta, que é de conhecimento público, e que o Banif só teve conhecimento no final de março de 2015, diz basicamente, bem, o Banif tem que ser o Banco das Ilhas. Quer dizer, então, andámos 6 meses a trabalhar num documento que seria o quadro de referência para fazermos o plano de estruturação do Banif, tal como é de catálogo. 1 ano e meio depois, estamos a cumprir à linha, ponto a ponto, o tal commitment catalog, e mais, tínhamos decidido que a reestruturação do Banif, embora no tal documento fosse 5 anos, que a reestruturação do Banif tinha que ser feita em 3 anos e acabar no final de 2015. E passado 1 ano e meio, com a alteração dos comissários, nomeadamente da concorrência, a Direção-Geral de Concorrência teve sempre o estigma em relação ao Banif, mete certamente um papel na mão da senhora comissária e volta que o Banif tinha que ser o Banco das Ilhas. Coisa absolutamente ridícula. Mas esse documento da comissária, de 12 de dezembro, tem um outro ponto importante que vai, obviamente, influenciar o nosso último plano de estruturação. Chama a atenção que o Banif devia criar um banco limpo e um veículo para pôr os ativos chamados legacy, ou seja, os ativos imobiliários e os ativos dos créditos não performantes. Aliás, medida essa, que também fazia parte do commitment catalog, que nós, gestão, nunca a tínhamos implementado na totalidade, porque para se fazer venda de ativos em massa, tipo de real estate ou de imobiliário ou de créditos performantes, pôr 1.000 milhões de euros de ativos imobiliários à venda no mercado, em venda forçada, em one shot, é preciso haver mercado para isso. E era preciso que tivesse havido estabilidade de preços no imobiliário. O imobiliário, devo dizer que em 2013 perdeu muito dinheiro, em 2014 perdeu dinheiro, só houve estabilidade de preços no imobiliário a partir de 2015. E, de facto, a partir de 2015, o Banif já estaria em condições de fazer a tal separação. Para mais, já tínhamos dado a prioridade à recuperação da liquidez do Banif, já tínhamos dado a prioridade à recuperação operacional do Banif. O Banif, em 2015, começou, obviamente, a ganhar dinheiro de forma consistente em termos de resultados operacionais e, portanto, seria o momento para dar o salto qualitativo e estruturarmos o banco para o banco limpo, ou clean bank, e o tal veículo em que puséssemos os ativos imobiliários e os ativos, os créditos não performantes. E essa carta chama a atenção para esse aspecto, que era importante. Foi pena que a administração de Banif só tivesse conhecimento dela 4 meses depois. E então entramos na fase do último plano de estruturação de 18 de setembro. Tivemos conhecimento dessa carta em março, final de março. Depois houve uma tentativa da gestão de tentar vender o banco, que eu agora não vou entrar em pormenores sobre isso, não temos tempo, que não tivemos, de facto, aí o apoio total do Ministério das Finanças para o fazer. Mas, então, o que é que se decidiu na função da carta recebida da Digicom de dezembro de 2014? Obviamente que essa ideia do Banco das Ilhas não fazia sentido nenhum. O que nós iremos fazer é continuar a fazer a reestruturação do banco tal como estava no commitment catalog, mas seria o momento de estruturar o banco e o último plano de estruturação teria de ter já um banco limpo e os veículos para os créditos não performantes e para o real estate. E, de facto, se fizermos essa separação e no último plano de reestruturação, com essa separação, nós fecharíamos completamente todos os compromissos que estavam no commitment catalog, que foi discutido ponto a ponto, como eu já disse, durante 6 meses com a Digicom. E, portanto, em vez de termos estruturado o banco em 5 anos, tínhamos estruturado o banco em 3 anos e tudo acabaria
em 2015. E mais, esse plano de reestruturação, o Banif previa-se um pequeno aumento de capital para o Banif, cerca de 200 milhões de euros, 225 milhões de euros, em que o Banif pagaria os cocos, os trens que faltavam, os 125 milhões de euros, e ficava o banco mais capitalizado no sistema, ficaria com um rácio corte year one, fully loaded, Basileia 3, acima de 10,5%. E ficaria um banco limpo, o banco já estava a ser rentável, seria muito mais rentável com o banco limpo. Devo dizer que esse plano teve grande entusiasmo por parte do Banco de Portugal. Nós apresentamos esse plano à Digicom a 18 de setembro de 2015, depois fomos discuti-lo em Bruxelas, como fazíamos sempre, com a Comissão Europeia, com a Direção-Geral de Concorrência, no dia 8 de outubro, com a presença sempre do Ministério das Finanças e do Banco de Portugal, apresentados sempre a um nível bastante adequado, em que o Banco de Portugal mostrou grande entusiasmo e defesa acérrima desse plano, dizendo mesmo, fazendo um statement no fim, dizendo que este é que era o plano que a Digicom agora tinha de aprovar, porque estava tudo cumprido, tinha sido denunciado no Commitment Catalog, este plano fechava esse dossiê definitivamente e, portanto, esperava que era definitivamente que a Digicom teria de aprovar o plano de reestruturação do Banif. O banco estava reestruturado, estava a ganhar dinheiro, estava com liquidez francamente folgada em toda a trajetória que fez em matéria de liquidez, redução de exposição ao BCE, rácios de liquidez, etc., que isso também é de conhecimento público. Apresentava agora o Banco Limpo, que era um banco altamente, podia ser um banco bem rentável, dentro dos targets de rentabilidade definidos pela Digicom e pela Troika, quando a capitalização do banco, e, portanto, chegou o momento da Direção-Geral de Concorrência aprovar o tal plano. Bem, o que se passou depois disso, como sabemos, houve a transição política. Na transição política, o Banco de Portugal ganha um protagonismo junto da Direção-Geral de Concorrência. Devo dizer que toda a relação com a Direção-Geral de Concorrência era feita sempre pelo Ministério das Finanças. Mas nessa altura, enfim, houve aquela transição política e o Banco de Portugal substituiu-se, de certa forma, ao Ministério das Finanças nessa relação com a Digicom. E, de facto, depois não sabemos exatamente o que é que se passou, principalmente a partir de 16 de novembro, mas alguma coisa se passou e houve aqui um grande volte-face do Banco de Portugal. Mas mesmo assim, e esta é uma contradição, no dia 20 de novembro, nós lançamos, estava-se a chegar ao final do ano, entravam as novas regras europeias da BRD, e, portanto, havia que encontrar uma solução definitiva para o Banif, nomeadamente encontrar um novo comprador para o Banif. E, com o Ministério das Finanças e com o próprio Banco de Portugal, devo dizer que a primeira reunião do lançamento da venda do banco é no Banco de Portugal, é o Banco de Portugal até que define o perímetro do banco que iria ser vendido, é o Banco de Portugal, connosco, define quem são os investidores a serem contactados e define-se todo o calendário da operação que teria a fase de 18 de dezembro, que em 18 de dezembro teríamos de ter as propostas vinculativas e depois encontrar o comprador do banco até ao final do ano. Bem, faz-se isso, mas parece que em paralelo alguma coisa estava a passar e o Banco de Portugal começou, enfim, somando algumas peças, isso não posso comprovar, como é óbvio, tenho que somar aqui alguns dados e alguma informação, o Banco de Portugal começou a preparar a resolução do Banif. Enfim, por um lado, lançou o concurso de venda do Banif, mas, por outro lado, ao que parece, estava a preparar a resolução do Banif. E aqui, pois, surgem um conjunto de contradições que não dá para entender. Algumas aqui já até referidas pelo professor Ricardo Cabral. Dizia-se, bem, a Digicom cria a resolução do Banif. Cria a liquidação do Banif. Eu digo, podia querer, mas não podia.
legalmente e regulamentarmente, não podia. E não podia porquê? O que a DGCOM, os poderes que tem, é aprovar planos de reestruturação ou não aprovar planos de reestruturação. E se não aprovar os planos de reestruturação, o que tem que fazer é exigir ao Estado que devolva a ajuda pública que esse banco teve. Mas nem isso a DGCOM na altura podia fazer, e eu explico porquê. Primeiro, a Direção-Geral de Concorrência, em julho de 2015, abriu um processo de investigação aprofundada para ver se o BANIF, a ajuda pública que o BANIF teve, teria sido legal ou ilegal. E há um período de audiência pública, de consulta pública. E esse período de consulta pública, no dia 19 de dezembro ou 20 de dezembro, não tinha terminado. Pelas minhas contas, terminava no dia 23 de dezembro. Portanto, nem esse período tinha terminado. Portanto, a DGCOM, mesmo que quisesse considerar a ajuda pública que o BANIF teve ilegal, não o poderia fazer. E mais, também não podia fazer porque a devolução da ajuda pública do BANIF ao Estado português só terminava em 2017. E aqui também quero esclarecer essa questão da ajuda pública. O BANIF não devolveu ajuda pública ao Estado. Não é nada verdade. O BANIF devolveu 275 milhões de euros de cocos, mais perto de 60 milhões de euros de juros associados aos cocos, e devolveu 1,2 mil milhões de euros ao Estado, que devia em 2012. Portanto, o BANIF, em 3 anos, devolveu da ajuda pública 1,5 mil milhões de euros ao Estado. Essa coisa que o BANIF não devolveu dinheiro ao Estado, nem ajuda pública, não é nada verdade. Faltava, de facto, os 125 milhões da última tranche de cocos e faltavam os 700 milhões de capital, mas os 700 milhões de capital, o BANIF só os teria de devolver em 2017, nunca em 2015. Portanto, a DGCOM podia querer fazer muita coisa, mas não podia regularmente, de facto, legalmente nem regulamentarmente. Para além de que, se a ajuda pública fosse considerada ilegal, se viesse a ser considerada ilegal, naquele momento não podia, o Estado português tinha N argumentos para dirimir esse assunto num Tribunal Europeu. Depois há aqui um e-mail curioso, porque é que nós recebemos as propostas no dia 18. Parece que as propostas não serviram para nada. Não serviram mesmo. Nós somos confrontados no dia 18 à noite, depois de recebermos as propostas, com uma informação, uma reunião havida no Ministério das Finanças, que nos foi dito claramente: bem, há as propostas, temos que ver a qualidade das propostas, etc., mas temos aqui um problema. É que o comprador do banco tem que ser identificado este fim de semana. E o comprador do banco tem que tomar conta do banco segunda-feira de manhã. Coisa mais inesperada e inusitada. Então abrimos um concurso com investidores internacionais, dois deles até americanos, e que fizeram proposta, para fazerem proposta vinculativa no dia 18, para se discutir o contrato nos próximos dias, para se encontrar o comprador até ao final do ano, e de repente a regra muda toda do concurso. Tinha que se encontrar um comprador naquele fim de semana e tomar conta do banco naquele fim de semana. O que é que aconteceu? Bem, havia o episódio da TVI. É verdade. O episódio da TVI, em que o Banco de Portugal levou tempo a perceber o que é que estava a acontecer no BANIF, nos primeiros dias da semana, em que houve uma corrida aos depósitos pela primeira vez no sistema financeiro português. Mas, esse episódio, o BANIF teve que recorrer pela primeira vez às linhas de emergência de liquidez, as chamadas ELAs, mas, enfim, depois o Primeiro-Ministro fez uma declaração dizendo que os depósitos estavam todos garantidos e a compensação do BANIF começou a entrar claramente em equilíbrio novamente. Chegámos a sexta-feira, recebemos as propostas. É verdade que houve uma corrida aos depósitos, que saíram 1.000 milhões de depósitos do BANIF, mas o BANIF estava a recorrer às ELAs, portanto, podia recorrer às ELAs mais 3, 4 dias, tranquilamente. Até estou convencido, a avaliar pela compensação do BANIF de sexta-feira, se nós anunciássemos domingo que já estávamos a negociar com 2 compradores e queríamos ter um comprador nos próximos dias, que a própria compensação diária do BANIF
seria claramente equilibrada. Portanto, não seria por aí, certamente. Pois há a notícia que o BCE ia tirar o estatuto de contraparte. Bem, será que ia mesmo? Onde é que isso está escrito? Bem, vamos pôr o caso pior. Vamos admitir que o BCE até iria tirar o estatuto de contraparte. O que é que aconteceria? O estatuto de contraparte passaria para o Banco de Portugal e a relação no mercado interbancário passaria a ser não com o BCE, mas com o Banco de Portugal. Qual era o problema? Como é que funcionaram os bancos gregos meses e meses e meses? Também não deveria ser por aí. Mas foram os argumentos utilizados. E que o BANIF tinha que ser resolvido, tinha que encontrar o tal comprador no final de semana. E eu pergunto, e há aqui outras contradições. Pois tinha que ser o Banco Santander, que a Digicom cria o Banco Santander. Então eu pergunto, então o que é que são feitas das regras sagradas da Digicom em matéria de concursos de venda? Sempre que nós íamos vender qualquer coisa, o concurso tem que ser transparente, altamente competitivo, aberto, e se estas três condições não estiverem verificadas, esqueçam a venda. Então, abre-se um concurso para o BANIF e, de repente, tinha que ser um banco específico a comprar o BANIF. Que é feito das regras sagradas da Digicom. Depois dos prazos, há um e-mail que nós recebemos via administradores do Estado, que, pelos vistos, foi uma formação da Digicom para o Ministério das Finanças. Tem aqui várias coisas, mas diz o seguinte. A assinatura do contrato de venda deverá ter lugar até 29 de fevereiro de 2016. E o closing financeiro deverá ocorrer até 30 de abril. Toma que estas datas coincidem com o final de semana de 19 e 20. Foi a Digicom ou não foi a Digicom? Terá sido o BCE? Deixa-me ver, o BCE de facto tinha poderes para resolver o banco, e o Banco de Portugal também. A Digicom não tinha. Portanto, eu diria, a título de conclusão, já esta exposição é longa, fora dos tempos que estavam aqui definidos. Primeira conclusão, a Direção-Geral de Concorrência, no dia 20 de dezembro, legalmente, acresce todas as razões apresentadas pelo professor Ricardo, que não poderia nunca fazer nada ao BANIF. Nada. Resolver, não tem competências para resolver, nem podia considerar ajuda ilegal, porque não tinha o prazo da audiência pública a decorrer, não estava terminado, e a devolução da ajuda pública de 700 milhões de euros só deveria ocorrer em 2017. É evidente que a Digicom poderia fazer pressão. Isso fez muita pressão. Aliás, andou em zigue-zague, perfeito. Primeiro era o Banco das Ilhas, depois era o Commitment Catalog, já não era o Banco das Ilhas, era o banco com 90 balcões no continente, com uma expressão já ainda significativa no continente, depois volta a ser o Banco das Ilhas. Enfim, depois este e-mail também traz aqui mais umas novidades. No dia 15 de dezembro, estava já a terminar o concurso de venda do próprio BANIF. Claro que a Digicom podia fazer muita pressão e sempre fez muita pressão. Aliás, teve sempre o estigma relativamente à capitalização do BANIF. Podia fazer pressão e podia ter utilizado o BANIF como moeda de troca. Se calhar foi o que fez. Portanto, temos que perceber qual foi a moeda de troca. Eu cá tenho a minha tese, com algum fundamento sobre isso, mas não vou adiantar sobre isto nada. Mas, certamente, utilizou o BANIF como moeda de troca. E se podia fazê-lo, e certamente o fez. Segunda conclusão, o que nós sabemos é que, no dia de 20 de dezembro, distribuiu-se em Portugal, sem qualquer racionalidade económica, 2,2 mil milhões de euros de poupança pública, 1,2 ou 1,3 do PIB, e cerca de 250 milhões de euros de poupança privada. Já não estou a pôr o dinheiro do capital que os acionistas privados puseram no BANIF e o próprio Estado.
Pois há uma outra curiosidade, um pouco relevante, mas já que estamos na casa da ciência jurídica, que eu também gostaria de... É uma dúvida que eu tenho, porque eu não percebo nada da parte jurídica, como é óbvio, mas fazendo aqui uma associação ao raciocínio económico, tem a ver com a própria lei do orçamento que permite a resolução do BANIF. Uma lei de 159-E, 2015, de 30 de dezembro. E no artigo 259 diz o seguinte: no âmbito do processo de aplicação de medida de resolução do BANIF, fica ao Estado autorizado, mediante despacho do membro do Governo, responsável pelas áreas das finanças, subscrever e realizar um aumento de capital no BANIF até ao limite de 1,7 mil milhões de euros. Bem, então eu pergunto, não faz parte da lei que para um banco ser capitalizado pela ajuda pública tem que ser viável? Então como é que, se o banco foi resolvido, é porque o Banco de Portugal o considerou inviável. Se o considerou inviável, não podia ser capitalizado pela ajuda pública. Ou duas uma, ou o banco não era inviável, era viável e podia ser capitalizado, mas aí não tinha que ser resolvido, ou o banco era inviável e foi resolvido, mas também não podia ter ajuda pública adicionalmente. É uma dúvida jurídica que eu deixo na sede própria e assim termino esta minha intervenção longa e peço desculpa por ter sido tão longa e muito obrigado pela vossa atenção.